Queridos irmãos, muito bom dia a todos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. A você que está acessando essa live, bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Tenho certeza que essa é uma manhã de bênção para mim e para a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Vamos juntos para mais uma escola bíblica dominical. Os irmãos que estão chegando, querido Felipe, professor Felipe, a paz do Senhor. Se os irmãos estiverem ouvindo bem, me dê um sinal, me dê um joinha aí, para que a gente já possamos dar o início à nossa aula. E hoje é um domingo de bênção para mim e para você, irmã Rosana Veloso, pastor Miro, a paz do Senhor. E vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Irmã Débora Garcia, paz do Senhor. Querido irmão Diácono Kel, Anaclécio, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Tenho certeza que hoje será mais uma manhã de crescimento espiritual para mim e para a sua vida. Nós já em alguns instantes já vamos dar início, paz do Senhor, irmã Neide, irmã Naide, irmã Elizabeth. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Muito bem, vamos lá. Meus queridos irmãos, irmão Wellington Menezes, Deus te abençoe, a paz do Senhor, que seu dia seja de bênção. Meus queridos irmãos, vamos neste momento fazer uma oração, dando início a essa escola bíblica dominical, a esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado pela vida dos teus servos, Senhor Jesus, que logo mais, Senhor Jesus amado, juntos estaremos aqui, estaremos estudando a tua palavra. Abençoe o lar, abençoe a família de cada um dos teus filhos. Dai-nos, Senhor Jesus, um momento de aprendizado, um momento de crescimento espiritual, que esse dia seja marcado pela tua presença, Senhor. Dependemos de ti, sem ti nada somos. Abençoa, Senhor, o nosso pastor José Honório dos Santos. Venha abençoar, Senhor Jesus amado, os demais pastores, professores, alunos da escola dominical, a todos os teus servos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós louvamos ao Senhor por mais uma manhã estarmos aqui nesse momento nosso de estudo da palavra do nosso Deus. Antes de tudo, o meu abraço ao nosso pastor presidente, pastor José Honório dos Santos. Eu sou o pastor Alessandro Moraes. Para quem estiver acessando pela primeira vez, seja bem-vindo no precioso nome de Jesus. E nós somos ali da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, no município de Itupeva. E damos sempre boas-vindas aos irmãos que aparecem aqui pela primeira vez, aos que retornam, aos que estão presentes. Todos são sempre mais do que bem-vindos no precioso nome do Senhor Jesus. Quero mandar desde já o meu abraço, as saudações ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, querido pastor Valdemar Brito Oliveira. Deus abençoe, pastor Valdemar. Deus abençoe sua digníssima esposa, professora Ana, e que o Senhor também venha abençoar toda a sua família. Nosso abraço também à nossa primeira dama, nossa irmã Nilza. Deus abençoe. A minha querida irmã também Tânia. Deus abençoe aos meus irmãos, cunhados, sobrinhos. O Senhor possa abençoar a vida de cada um. E a cada professor, a cada pastor, a cada dirigente que nessa manhã estão conectando, estão chegando para nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Meus irmãos,
Antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu quero aqui, tem um aviso, um anúncio muito importante a passar para os irmãos. Nós estamos felizes, irmãos, por tudo que Deus tem feito, mesmo em momentos de pandemia, momentos de dificuldade, mas a obra do Senhor, ela prossegue, os trabalhos eles seguem, claro que dentro das suas limitações, mas estamos caminhando, estamos prosseguindo. Nosso desejo é que os irmãos sejam fortalecidos no Senhor a cada dia e renovando a fé, a força, a esperança, tendo por certo que esse momento difícil já, se Deus quiser, em breve vai encerrar e juntos estaremos adorando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero mandar um grande abraço aos nossos irmãos ali do Quilombo, Pastor Neviton, Deus abençoe. Todos nós sabemos que os irmãos estão envolvidos naquela empreitada ali na construção do templo ali na Vila Aparecida, né, onde será a nova congregação ali do Quilombo. E meus irmãos, ontem, os irmãos por certo sabem muito bem disso, mas para quem não sabe, ontem os nossos irmãos já fizeram ali o contrapiso durante a semana. Nosso pastor presidente, pastor José Honório, mandou um aviso aos irmãos, convidando aqueles que tivessem disponibilidade, condições para estar ajudando ali. E olha, foi uma gama de irmãos ajudar os nossos irmãos ali a fazer o contrapiso. E o certo é que eles fizeram um trabalho, irmãos, maravilhoso. E a gente faz questão de divulgar isso aqui aos irmãos. Então, primeiramente, o meu abraço ao pastor Neviton. Deus abençoe, pastor, por esse empenho. Os irmãos, olha, a igreja ali está indo já, vamos dizer, caminhando para a fase final, né? É o Senhor quem faz isso, pode ter certeza disso. Como Deus é maravilhoso. Mas nós queremos mandar um grande abraço aos irmãos que no dia de ontem, se dedicaram a fazer esse contrapiso, os irmãos que estavam ali trabalhando arduamente. Deus abençoe o nosso irmão Ricardo, o irmão Toninho, o irmão César, eu acredito que seja o César Vitalone, né? Deus abençoe o irmão Sidney, nosso irmão Diego, nosso irmão Ronilson, nosso irmão Idom, Deus abençoe presbítero Idom, também o nosso irmão, assim a gente chama carinhosamente, o Zé Duda. Deus abençoe por estar ali empenhado, trabalhando. Irmão Fábio, nosso irmão Gildo também esteve ali ajudando. Nosso irmão Vandeci, passou um vídeo lá e vimos todos esses irmãos envolvidos. O Júnior também, o nosso irmão Valdir e também o pastor Valdecir. O pastor Valdecir tem dado uma contribuição ali, assim, ajudando de forma singular. Deus te abençoe, pastor Valdecir e demais irmãos. E a gente também não pode esquecer, obviamente, das irmãs, aquelas irmãs que ajudam, todo esse batalhão aqui trabalhando. E um detalhe, irmãos, se por acaso eu não citei o nome de alguém aqui, me perdoe, eram os nomes que eu tinha, tá? Mas se tiver alguém que eu não citei o nome, Deus abençoe você de forma gloriosa. Eu não posso esquecer das irmãs, porque enquanto esse batalhão trabalhava, nossas irmãs fizeram lá um delicioso almoço para os nossos irmãos que estavam ali, com o coração aberto, de forma voluntária, fazendo a obra do Senhor. Então, Deus abençoe a nossa irmã Neide, esposa do pastor Neviton, e também a irmã Meire, nossas irmãs se disponibilizaram lá a ajudar, a cozinhar para que esses irmãos se alimentassem e a obra do Senhor fosse realizada. O certo é, irmãos, que eles fizeram um trabalho singular, e só Deus para recompensar os nossos irmãos. Tenho certeza que o dia da inauguração dessa obra vai ser uma grande festa, Se no dia da pedra fundamental ali já foi um momento tão bonito, uma manhã de tanta alegria, Eu imagino que o dia da inauguração também
os nossos corações vai se encher de alegria, e tenho certeza que a glória do Senhor se manifestará. Né? Tudo é dele, por ele e para ele. E ao nome do Senhor Jesus seja dado a glória. Depois, irmãos, lá para o finalzinho, nós temos também os nossos aniversariantes, né? E alguns avisos importantes aí. Então, vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, um assunto muito importante. Hoje nós chegamos já à lição de número 5. Hoje é dia 2 de agosto de 2020. Os irmãos vejam que o tempo está passando, né? Os dias se vão, as horas se vão, e nós temos que aproveitar o tempo, dedicarmos a Deus, dedicarmos ao Senhor, ao nosso crescimento, à família e assim por diante. E aqui então, o tema da nossa lição hoje é Zorobabel recomeça a construção do templo. É muito importante, estávamos falando de templo aqui, o nosso templo, a construção do nosso templo ali, né, na Vila Aparecida segue a toda força, a todo vapor. Então, continue orando para que essa obra, né, vá até o fim e vá em nome de Jesus. Nosso texto áureo, a palavra do Senhor diz assim, em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e versículo 18. Nosso texto áureo diz assim: ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, versículos 10 e versículo 18. Esse é o nosso texto áureo. Nossa verdade prática, irmãos, diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Que verdade fundamental, né? Que verdade não só prática, mas também fundamental. Então, sob o poder de Deus, a igreja ela torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Então, com certeza, a igreja estando firmada em Cristo Jesus, a igreja estando debaixo das promessas do Senhor, pode ter certeza que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir e realizar até um grande e glorioso dia do Senhor. Então, isso é um ponto aqui que nós devemos considerar e analisar aqui com muito carinho, com muito apreço. Meus irmãos, nós vamos então na nossa sequência, né? Nossa leitura bíblica em classe, ela está hoje em 3 livros. Está no livro de Esdras, o capítulo 5, versículos 1 e 2. Depois nós temos Ageu, capítulo 1, versículos 1 e 12. E depois Zacarias, o capítulo 4, versículos 6 ao 10. Então, né, nós temos aqui um recorte, vamos dizer assim, né? Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2, depois Ageu e depois Zacarias. Nós vamos então ler os versículos, depois eu cito novamente as referências, para você que talvez não tenha a lição, mas está com a sua Bíblia aberta aí. Então fique tranquilo que nós vamos ler e vamos juntos estudar e meditar na palavra do nosso Deus. Esdras capítulo 5, os irmãos, por gentileza, quem não tiver a lição, abra aí. Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque,
e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Agora nós vamos para o livro do profeta Ageu, profeta, um dos profetas menores, bem lá no finalzinho do Antigo Testamento. Vamos lá, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos 1 e o versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 12, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Agora nós vamos para Zacarias, o capítulo 4, Zacarias, o capítulo 4, e versículo 6 ao versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer assim, e respondeu-me e falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Amém. Meus irmãos, esses textos, eles são muito interessantes. E a história, o contexto histórico por trás aqui, ele vai trazer grandes lições para nós. Aqui, irmãos, como nós vimos já, o título da nossa lição, ele vai falar sobre a retomada, da construção do templo, e essa retomada se dá por Zorobabel. Ele então recomeça a construção do templo, e aqui as três referências bíblicas que nós lemos aqui, elas trazem aqui alguns pontos interessantes para nós entendermos. E essa lição, irmãos, ela é muito importante porque ela fala, obviamente, ela vai falar dessa reconstrução do templo, e depois também ela vai dar um enfoque sobre o ministério profético. Então são na verdade são dois pontos aqui que nós vamos estar estudando nessa manhã. Então, como eu disse no começo, irmãos, desse trimestre, cada lição aqui é um estudo de caso, Tem uma sequência, mas ele tem, cada lição aqui, o comentarista ele vai dar um foco especial em algum ponto. Hoje, por exemplo, ele vai estar trabalhando sobre essa questão da reconstrução, mas os irmãos vão ver que depois ele empenha uma grande parte da lição falando sobre o ministério profético, sobre a manifestação do ministério profético à luz da Bíblia. Então, na verdade, ele vai trabalhar esses dois pontos importantes aqui. E os versículos lidos aqui, é bom nós termos um olhar panorâmico, uma visão panorâmica, para nós seguirmos dentro do nosso conteúdo. Primeiro, então, nós vemos que na aula passada nós estudamos,
justamente sobre que a obra do Senhor, a reconstrução do templo ali, ela enfrentou, né? A reconstrução do templo, ela enfrentou oposição. Nós vimos muito bem, né, que ali você tinha uma mistura, os samaritanos ali, era uma mistura de judeus com outras pessoas, com outros estrangeiros ali, que estavam interessados em querer também, num primeiro instante, querer ajudar, mas obviamente a gente sabia que, como eu já disse aqui, a aula passada, tratava-se de uma tática, né, para infiltrar e depois, obviamente, começar a minimizar todo esse trabalho. A gente sabe que a obra do Senhor, infelizmente, nem todos que se aproximam, nem todos aqueles que realmente se diz disposto a fazer, de fato, têm uma boa intenção. Por isso que há uma necessidade muito grande de termos o dom de discernimento, né? Não podemos, olha, eu sei que é muito pesado dizer isso, mas não podemos dizer sim para todo tipo de ajuda que às vezes as pessoas propõem a nós. Precisamos sim pedir a graça de Deus, pedir o discernimento de Deus, pedir sabedoria para saber se realmente aquilo vai ser uma bênção para nós ou vai ser um peso lá na frente. E aqui, quando os samaritanos, né, e outros aqui se dispuseram a querer ajudar, quando a gente olha no contexto bíblico lá atrás, eles recusaram, falaram não, vocês não vão nos ajudar. E aí depois nós vamos ver que mais para frente, realmente eles mostram quem realmente eles eram. E aí então, nós vimos a aula passada que eles fazem uma carta, vai até o rei Artaxerxes, né? E aí então, né, para justamente tentar parar a obra do Senhor, minimizar aquele trabalho, e realmente acabaram que conseguindo parar por um tempo, por um momento, né? A lição de hoje, como nós já vimos aqui no título, trata-se de um recomeço, uma retomada. Então, irmãos, eu desejo que essa manhã seja uma manhã para a vida de todos os irmãos. Estou dizendo manhã, mas temos irmãos que assistem a aula à tarde, à noite, mas a você que está assistindo essa aula, não importa o período que você esteja assistindo, mas que seja, sim, um recomeço. O que é que ficou parado lá atrás, de bom, de importante e que precisa ser retomado, que precisa, né, ser reiniciado. Que seja, irmãos, que essa lição ela venha nos despertar a isso. Às vezes, Deus ele coloca em nossos corações, Deus coloca em nossas vidas planos, projetos que são às vezes designados por Ele. E às vezes no meio do caminho, irmãos, nós vamos encontrar oposições, vamos encontrar inimigos, vamos encontrar pessoas que querem diminuir a nossa disposição, a nossa fé. Tem pessoas que, se não tomar cuidado, quer sugar toda a tua energia, todo o teu ânimo. Mas olha, esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus quer lhe encher de forças para você retomar, para você continuar. Então é importante você pensar nisso, você refletir sobre isso. E é justamente o que acontece então. Zorobabel, então, ele vai e ele retoma. E Esdras capítulo 1 e versículo 2 justamente vai falar sobre Ageu, Zacarias, né, que profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então esses homens eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus e foram instrumentos, né, para justamente trazer ânimo ao povo ali, para que eles retomassem essa construção. E aí então, olha, se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles também, quem que se juntou ali? Os profetas. Então os irmãos observam que aí, exatamente, né, veio uma mensagem de ânimo para eles ali. Aí a gente observa isso quando você lê
outras passagens o Senhor dizendo: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, esforça-te, Zorobabel, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E aí então eles retomam e começam essa construção. Irmãos, tem uns pontos aqui que eu acho muito interessante, até a título de curiosidade, mas para os irmãos entenderem, né? Nós estamos falando de Ageu, de Zacarias, de Zorobabel, de Josué, e o que me chama a atenção é o significado desses nomes. Por exemplo, irmãos, Ageu, um dos significados do nome Ageu é festivo, né? Zacarias significa Jeová lembra, né? Zorobabel, olha só, Zorobabel significa semeado ou gerado na Babilônia. E Josué, como a gente sabe, significa Yahvé salva, ou o Senhor salva, ou Jeová salva, né? O nome Josué, isso para nós é muito interessante. Então, os nomes, né, aqui, e você analisando o contexto histórico, e a gente vê que a Bíblia mostra muito isso, né, os nomes que são dados às pessoas, tem muito a ver, inclusive, com a situação, com o contexto, né? Por exemplo, Moisés, olha, tirado das águas, né? Isaac, por exemplo, riso, e tantos outros nomes da Bíblia que estão atrelados ao contexto. E o nome deles aqui, diante desta situação, é muito interessante, porque olha só, em relação a Ageu, né, já que o nome significa festivo, a gente sabe muito bem quando eles foram lá edificar, fazer os fundamentos, os alicerces ali da casa do Senhor, foi uma festa, foi uma alegria muito grande, né? Zacarias, olha, Jeová lembra, ou Yahvé lembra, realmente Deus não se esqueceu deles. Aqui eles estavam vivendo justamente aquela promessa, né, que o Senhor havia dito que eles iam sim ficar 70 anos no exílio, mas que o Senhor iria se lembrar. E Daniel, ele é despertado justamente, como nós lemos lá no começo do nosso trimestre, a gente observa que justamente, né, Daniel, ele foi despertado a buscar no livro do profeta Jeremias, e aí então ele tem justamente a noção de tudo isso aqui, né? Então, olha, quando a gente observa o nome Zorobabel, que também tem um significado interessante, que é semeado, gerado na Babilônia, né? Eles estavam, obviamente, no exílio. E Josué, que é Jeová salva, ou seja, há sempre um escape, há sempre uma saída, né? E o Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E Ageu, irmãos, os dois versículos que nós lemos, né? O primeiro versículo, então, ele vai mostrar a data, né? O período que aconteceu. E no versículo 12 vai justamente mostrar a atitude do povo em relação à profecia, em relação à palavra do Senhor. Versículo 12 diz que ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. Versículo 12 então diz que eles ouviram a voz do Senhor, as palavras do profeta Ageu, como Deus havia dito, e aí então o povo temeu diante do Senhor. Isso é importante, irmãos, porque, olha só, eles não se mostraram indiferentes diante da voz de Deus. Se nós analisarmos a geração anterior, nos dias do profeta Isaías, dias do profeta Jeremias, eles deram as costas. Eles deram as costas, a gente sabe muito bem disso. Os irmãos, como leitores, né, alunos da escola bíblica dominical, estudantes das Sagradas Escrituras, os irmãos, por certo, sabem muito bem disso, né? A geração anterior, elas deram costas ao Senhor. Quantas e quantas vezes o profeta Jeremias advertia o povo, até que chegou a um ponto que o próprio Deus falou para ele: não ore mais por esse povo, porque realmente as pessoas
não tinham gerado no coração delas um fator chamado arrependimento. E aqui, irmãos, eles não se mostram indiferentes diante da voz de Deus. Isso é muito importante. Eles tiveram temor diante daquilo que o Senhor estava dizendo, mas é um temor no sentido não do medo, mas a responsabilidade de ouvir a voz de Deus e realmente colocarem de novo a mão no arado e começar a fazer a obra do Senhor. Então eles temem e aí então eles retomam e começam a fazer, a reedificar o templo do Senhor. A gente bem sabe que quando Deus levantou a Ciro, quando Deus colocou Ciro ali no reinado, Ciro tinha consciência de que ele seria um instrumento de Deus para a reedificação de Jerusalém, do templo do Senhor e assim por diante. Eles recebem a ordem de Ciro. A gente sabe que é toda uma promessa, né? Isaías inclusive profetizou sobre isso, e Daniel depois mais para frente se atenta para isso também, como nós já estudamos. E agora então, eles estão retornando, estão retomando. Agora Zacarias, o capítulo 4, tem um aspecto aqui que é importante nós entendermos. No capítulo 4, no versículo 6, vai dizer: "E respondeu-me e falou, dizendo", esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: "Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Vamos entender o que significa esse versículo. Meus irmãos, por certo, vocês já ouviram inúmeras vezes as pessoas usando essa referência bíblica. Haja visto que alguns até usam de forma isolada. Na verdade, assim, às vezes as pessoas usam até no sentido de não coibir a pessoa a fazer tal coisa, a fazer tal atitude em relação à obra do Senhor. E você, por certo, nós já ouvimos inúmeras vezes: "Olha, nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor", né? Mas vamos entender, né? Vamos olhar agora, né? A escola dominical ela nos proporciona isso. Vamos olhar dentro do contexto geral. O que significa isso para eles naquele momento? Qual o significado? Qual o sentido dessa palavra para eles nesse momento? Importante a gente entender que aqui estava falando da reconstrução do templo, né? Eles estavam no processo de reconstruir o templo, depois de reconstruir os muros de Jerusalém com Neemias, né? Ou seja, eles estavam ali num processo de retomada, né? Quando Deus fala isso para eles, nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Muito importante você entender que a força aqui que Deus está dizendo, quando você analisa o contexto e voltar à história, a força aqui ela é mais no sentido de uma força militar, a força de um exército, de um batalhão de soldados, né? Então o Senhor está dizendo, nem por força. E também a violência aqui também no sentido da força, no sentido também pessoal, né? No sentido de a pessoa ir lá e fazer com as suas próprias forças e fazer com as suas próprias condições. Qual é o sentido de tudo isso? E tudo isso aqui, irmãos, estava atrelado, toda essa palavra ela se refere ao momento da reconstrução. Vamos voltar lá atrás, na construção do primeiro templo. Na construção do primeiro templo, irmãos, nós sabemos que as condições eram outras, totalmente diferentes. Haja visto que Salomão, um dos homens mais sábios da terra, um dos homens também mais ricos, como nós bem sabemos que Deus, né, abençoou de forma grandiosa Salomão, quando o Senhor aparece a ele e pergunta para ele: "Pede-me o que queres que eu te dê", e ele pede sabedoria a Deus, e Deus não só lhe dá sabedoria, como também lhe dá riquezas, e Deus acrescentou tantas coisas na vida de Salomão. E se a gente olhar bem, né, o pai de Salomão, o Davi, o salmista Davi, a gente sabe muito bem que foi um grande homem de Deus,
um guerreiro, um lutador, um vencedor, né? Davi, a gente sabe que ele deixa um grande legado, deixou um grande legado. Davi lutou muitas batalhas, Davi venceu grandes guerras e, obviamente, Davi também conquistou muitas coisas pela batalha, pela guerra. Já o reinado de Salomão, irmãos, ele já tem uma riqueza, ele já tem um recurso muito grande. Salomão, aí ele já tem não só as suas riquezas, os seus recursos, como ele tem ali outras, vamos dizer, outras cidades, as regiões ali que já pagavam tributos para ele. Então, assim, os recursos eram enormes, enormes. Haja visto que a construção do primeiro templo, irmãos, era pedras preciosas, ouro, prata, madeiras, né, as mais finíssimas ali, ou seja, tudo foi feito de uma tal forma que as ajudas, as ofertas voluntárias ali para ele, chegou um ponto que precisou parar, pedir para parar, porque o recurso era muito grande. E sem contar também, né, falando da questão militar, né, Salomão tinha um exército impecável, com carros, com cavalos, com cavaleiros, com soldados, ou seja, que era uma coisa assim estrondosa, uma coisa estrondosa, né? O exército de Salomão, por exemplo, quando saía, né, seja fosse para guerrear ou qualquer outra coisa, aquilo praticamente era quase que um desfile, né, assim, de tão suntuoso que era, de tão grande que era. Então o que acontece? Agora, nesse segundo momento, desse segundo tempo, irmãos, já não tem mais, você já não tem mais, por exemplo, um exército. Você já não tem mais, por exemplo, você já não tem mais um rei em Israel tão rico, tão poderoso como Salomão. Ao contrário, irmãos, agora eles estão no exílio, né? Agora eles estão retornando para reconstruir. Então, por exemplo, eles não têm um exército, eles não têm recurso. E é aí onde entra a interpretação desse versículo que eu e você precisamos entender. Quando Deus fala para eles assim, nem por força, Deus estava dizendo para eles, olha, lá na construção do primeiro templo, eles tinham um exército. Então, ou seja, se houvesse qualquer oposição, irmãos, aquele exército passaria por cima. Não ia ter oposição. Então, ou seja, e nem por violência, ou seja, assim, então não ia precisar usar nenhum tipo de força, mas é pelo meu espírito. Deus está dizendo o seguinte, aqui para Zorobabel, para o povo que vai edificar a casa dele, olha, lá atrás eles tinham um exército, mas aqui eu vou dizer para vocês, não é pela força de um exército, né? Não é pela força humana, mas vai ser pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que quando Deus quer trabalhar, quando Deus tem algo a fazer, irmãos, entenda uma coisa, não importa o recurso, não importa as condições, Ele vai na frente. Deus vai abrindo caminhos, Deus vai trazendo recursos, Deus vai trabalhando em mente. Olha só, eles não tinham um rei, né, ali o rei de Israel ali, porque eles estavam no cativo, obviamente, mas o Senhor tocou na mente e no coração de Ciro. Olha só, olha o Espírito, olha o atuar do Espírito de Deus nesse momento, né? Então o Senhor estava dizendo para eles assim, olha, não vai ser com a força de um grande exército, não vai ser com os recursos humanos, não vai ser com a força, e talvez para nós aqui vamos entender, não vai ser com a força financeira, né? Porque quem obviamente tem força, tem recurso, né? Pastor David, paz do Senhor, amado, prazer tê-lo conosco aqui. Não vai ser pela força de um exército, não vai ser
pelo recurso, não vai ser pela força humana, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E olha, irmãos, quando o Espírito de Deus toma a frente, quando o Espírito de Deus trabalha, eu e você temos que descansar. A palavra do Senhor, ela diz o quê? Que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, né? Nem se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus estava dizendo, olha, vocês não têm exército, mas eu, o Senhor dos exércitos, eu vou diante de ti. Eu, o Senhor dos exércitos, caminho com vocês. E como é maravilhoso, irmãos, saber que o Senhor dos exércitos está conosco. E ali então o Senhor justamente diz isso para eles. Olha, é pelo meu Espírito, sou eu que vou com vocês, né? Outra coisa também importante que nós precisamos entender, quando ele fala aqui, ó, quem és tu, ó Monte Grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. O que isso significa para nós? O Senhor estava dizendo o seguinte, olha, as oposições eram muitas, os obstáculos eram muitos, os problemas eram muitos, e a gente sabe disso. Chegaram ao ponto de mandar uma carta, de convencer um rei a parar a obra, né? E eles, na verdade, eles não deveriam ter parado, como a gente viu lá atrás, porque eles tinham o mandado do rei Ciro, e eles estavam também, tinha a bênção do Senhor. Por isso que eu digo uma coisa para você, quando o vento forte soprar na sua vida, quando as pessoas se levantar para querer parar você, prossiga, porque é o Senhor que te chamou. É Deus que te toma pelas mãos e diz para você, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu te esforço, eu te sustento. Por isso que nós não podemos parar. Quem chamou você, amado irmão, amada irmã, é o Senhor. Prossiga. Esqueça as coisas que para trás ficam, faça como o apóstolo Paulo. Prossiga para o alvo. Siga adiante, porque o Senhor está conosco. E aqui o Senhor está dizendo para eles assim, olha, quem és tu, ó Monte Grande? Que monte grande era esse? A verdade aqui dá mais a conotação das dificuldades, dos problemas que eram inúmeros, dos desafios que eram inúmeros, dos inimigos que eram grandes e poderosos e tinham um poder de influência muito grande. Mas esquecer de uma coisa, o Senhor dos Exércitos estava trabalhando na edificação daquela obra, que é o Senhor que está na minha vida, que é o Senhor que está na sua vida, irmão, irmã querida. Então, olha, quem és tu, ó Monte Grande? E aí o que Deus fala? Deus ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, olha, diante de Zorobabel, esse Monte Grande, ó, vai ser uma campina. O que Deus ia fazer? Toda opressão, todo inimigo, toda oposição, ó, Deus ia deixar como uma campina plana. Deus ia diminuir tudo. Então, irmãos, fique tranquilo. Se existe alguém, irmãos, que sabe trabalhar ao nosso favor e tirar os nossos inimigos da nossa frente, é o Senhor dos Exércitos. Ele tem a estratégia para nós vencermos. Por isso que o Senhor, quando Deus ele chama, lá no profeta Isaías, quando é profetizado sobre Ciro, o qual o Senhor fala para ele, Ciro, o meu ungido, Deus ele vai dizer o seguinte, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro, ou seja, toda a oposição ia cair por terra, porque o Senhor estava indo na frente, porque o Senhor vai na frente. E isso é glorioso, irmãos. E que essa manhã a tua fé, a tua força seja renovada
Deus está colocando por terra todos aqueles que se levantam contra você e contra a obra do Senhor. Então, aquilo que era um monte grande, Deus falou assim, olha, isso aqui eu vou abater. Eu vou abater isso aqui. E quando a Bíblia fala assim, porque ele, olha só, trará a primeira pedra com aclamações graças a ela. E depois a Bíblia fala também que as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa e também as mãos acabarão. Deus estava dizendo o seguinte, olha, assim como eu comecei a boa obra com Zorobabel, assim como ele lançou a pedra fundamental, ele vai até a conclusão. Olha que coisa gloriosa, irmãos. E eu vou dizer algo aqui para você, prezado irmão, prezada irmã. Não importa se nós estamos numa pandemia, não importa se nós estamos vivendo um momento difícil, mas a boa obra que o Senhor começou na minha e na sua vida, Ele a aperfeiçoará até o grande dia. O Senhor também disse para eles, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, irmãos, Deus ele tem recursos inúmeros. Ele é o Criador dos céus e da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele habita. Então entenda uma coisa, para Deus mandar recurso e sanar o seu problema, basta Ele querer. Eu e você temos que descansar no Senhor, porque a boa obra que Ele começou, Ele aperfeiçoou até o grande dia. Ele estava dizendo o seguinte, olha, assim como eu comecei com Zorobabel, assim como eles começaram o fundamento, eles vão até o final. Sabe por quê, irmãos? Aquilo estava no coração de Deus. E quando a gente vive os planos e os propósitos que estão no coração de Deus, irmãos, nós vamos triunfar. Nós vamos triunfar. Né? Nós não podemos desistir, não podemos parar, conforme a irmã Rosângela, né, colocou aí uma mensagem. Não podemos desistir, sabe por quê? Porque é o Senhor que vai diante de nós. É o Senhor que está, é o Senhor Deus, irmãos, que está conosco e nós não podemos parar. E o Senhor estava dizendo isso. E quando ele fala, olha, no último versículo, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra, que discorrem por toda a terra. Então nós não podemos desprezar aquilo que é pequeno. Tudo aquilo que hoje, irmãos, é muito grande, um dia foi bem pequeno. Um dia começou de forma bem simples e aos olhos de com muita insignificância. E é importante você entender uma coisa. Hoje talvez você esteja fazendo algo que aos seus olhos parece tão pequeno, parece tão insignificante, mas não desprezes, porque é Deus que dá o crescimento. É o Senhor que nos faz prosperar. É o Senhor que começa aquilo que às vezes aos olhos de muitos é tão simples e insignificante e faz algo tão glorioso, faz algo tão grande. Os irmãos se lembram o que Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio lá, o árabe, eles falavam em relação a Neemias, né? Olha, vai reconstruir esse muro aí, uma raposa vai derrubar tudo isso aí. Os inimigos, às vezes, irmãos, uma das especialidades dos inimigos é diminuir-nos. Uma das especialidades dos inimigos, na verdade, é minimizar as coisas. Mas entenda, o Deus que é grande, Ele te chama para uma grande causa. Ele te chama para uma grande obra. A grande obra, irmãos, nem sempre ela nasce grande, mas ela cresce e desenvolve ao longo do tempo. E eu tenho certeza que todo esse processo vai te fazer crescer, vai te fazer fortalecer, vai te fazer multiplicar, frutificar, vai te dar uma base, um alicerce, uma estrutura para as coisas grandes que o Senhor reserva para a sua vida. Então entenda isso. E aí a gente vê que é o Senhor que está
É Deus que vai diante deles, né? E essa passagem, olha, quando fala aqui dos 7 olhos do Senhor, a gente sabe que o número 7 dentro do contexto bíblico se refere à perfeição, né? Ou seja, um Deus que é perfeito, ele faz todas as coisas perfeitas. Os planos de Deus são perfeitos. A obra do Senhor é perfeita. O trabalhar de Deus é perfeito. E os olhos do Senhor, nesse momento, está sobre a tua vida. Aonde você chegou, ao que você hoje está fazendo dentro do reino e dentro da vontade do Senhor. Saiba que é Deus te guiando. E Ele tem muito mais para mim e para você. Que nós não podemos fazer. Não podemos parar. E nem sair da direção dEle. Então que tenhamos sensibilidade para não ouvirmos a voz daqueles que querem nos diminuir, a voz daqueles que querem minar nossa força, nossa esperança, mas focarmos naquilo que Deus tem para nós, naquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas. Então, olha só, irmãos, a gente vê que Deus, né? Deus então levantou, né, o profeta Ageu e Zacarias. Eu achei interessante começar a lição justamente nós trabalhando o contexto da leitura bíblica para que os irmãos entendessem, tá? E aí então a gente consegue, né, sintetizar de uma forma mais rápida e você compreender o texto. Então, Deus levanta esses 2 profetas, né? E olha só, eles então, obviamente, primeiro veio Ageu, depois o Senhor levanta Zacarias. Eles não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus enviou. Eles são enviados pelo próprio Senhor, né? E aí eles entram em contato com seus líderes e com o povo judeu. Então, olha, quem era Zorobabel? Como nós já definimos aqui, estudamos o nome Zorobabel, né? Que é gerado na Babilônia. Então, olha só, ele era um líder político, recebe uma mensagem pessoal, Deus conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, sabendo que este não tinha mais nenhum vigor, né? Deus então entra, né? Deus então fala ao coração dele, Deus fala com ele: esforça-te, Zorobabel, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Zorobabel, então, ele olha assim, irmãos, em virtude de toda a oposição que eles sofreram, Zorobabel se viu assim totalmente sugado por isso. E o Senhor falou: não, esforça-te e trabalhai, eu sou convosco, diz o Senhor. Então, irmãos, esse é o momento que o Espírito de Deus está renovando, irmão, a tua força. Deus está renovando, irmã, a tua força. Deus está renovando o teu vigor. Aqueles planos, projetos que o Espírito Santo colocou na sua vida. Deus está dizendo: esforça-te, trabalhe, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Não é tempo de pararmos. Deus é o Deus que Ele tem todo o recurso. O ouro e a prata está nas mãos do nosso Deus. E Ele pode fazer, irmãos, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E aí então depois a gente vê, né, também o profeta Zacarias recebe então uma visão, uma mensagem. E é interessante que, se você analisar o perfil desses profetas, é diferente. E nós temos que considerar uma coisa, irmãos. Deus, ele é tão soberano que Deus, ele trabalha com as pessoas dentro das suas qualidades, dentro das suas limitações. O profeta Ageu, ele é o tipo do profeta direto e reto. Ele vai e profetiza e fala, né, direto e reto, de forma muito mais clara. Já o profeta Zacarias, a mensagem dele já vem de uma forma mais ilustrativa, né? É como se ele profetizasse, estivesse falando nas entrelinhas, mas assim, quem ouvisse a mensagem ia entender o que ele estava querendo dizer.
E é muito importante que Deus usa cada um do seu jeito, da sua forma, né? Então, por exemplo, ó, você vê que ele já é, Zacarias, ele já é um profeta já mais de visão, né? Deus mostra, olha, um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. E o vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E essas 2 oliveiras, irmãos, na verdade, tipificava a liderança. Tipificava 2 líderes que Deus estaria usando para que essa obra acontecesse. Então, é importante nós atentarmos para isso. E aí então é onde o Senhor diz, né? Olha, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E os montes grandes seriam abatidos, como nós já falamos aqui. Toda oposição. E em relação a Josué? A gente sabe que o sumo sacerdote, líder espiritual do povo de Deus, também recebe uma mensagem, o qual o Senhor, né, o anima, mas me chama a atenção porque ele estava com as vestes sujas. E sacerdote com as vestes sujas é um problema muito sério, né? Imagine só, se ele fosse lá oferecer um sacrifício, irmãos, ele ia morrer lá dentro do lugar santo, né? Do santo, então, obviamente ele não ia resistir, Mas olha que interessante, a mensagem de Deus para ele foi de perdão. Como Deus, irmãos, está disposto, como o Senhor Jesus, ele quer a cada dia nos purificar nossa veste, purificar nossa alma, purificar o nosso coração, para nós vivermos o propósito dele. Os irmãos, observam que a mensagem aqui em relação a Josué, né, Josué que a gente está falando, claro, é importante entender que é o filho de Josadac, não se trata de Josué, filho de Nun, são 2 pessoas extremamente diferentes, só para você lembrar, né? Mas a mensagem aqui, olha só, Deus estava dizendo o que para ele? Que Deus havia feito passar toda a iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Zacarias 3 e 4. É muito importante, irmãos, assim, Deus ele não se compactua ao pecado, mas Jesus tem a solução para o pecado. Jesus tem a solução para tudo aquilo, irmãos, que nos distancia de Deus. O apóstolo João, ele diz, filhinhos, não pequeis. A ordem de Deus para nós é para nós não pecarmos. Como nós estamos na condição humana, o que a palavra do Senhor vai dizer? Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai. E Jesus, ele diz algo, João, ele diz algo muito interessante. João, ele diz que nós andarmos na luz. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Exatamente, irmã Tati Moleta. Deus é pura misericórdia. Exatamente. O nosso Deus é um Deus compassivo. É um Deus misericordioso. E a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Isso é glorioso sabermos. E o que nos mantém, irmãos? O que é que nos mantém? Mesmo diante das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos pecados. É a misericórdia de Deus. É a graça de Deus. Claro que Deus ele não quer que venhamos a viver uma vida de pecado, uma vida distante da sua presença, mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E a você que está assistindo essa aula, talvez um ato, uma atitude sua, vem fazendo com que você arraste aí um peso, um fardo. Eu quero dizer para você nessa manhã, irmão, irmã, Deus tem perdão para você. O Senhor Jesus, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Deus tem descanso para nós. E o povo também recebe uma mensagem de Deus, né? O povo também ele é encorajado a trabalhar. Olha, Ageu capítulo 1, versículo 8, Deus ele dá as direções
e as diretrizes ao povo, para o povo voltar, para o povo se reanimar a fazer a obra dele. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Olha só. Então, irmãos, que tal nós fazermos aquilo que glorifica o nome do Senhor Jesus? Que tal nós buscarmos em Deus aquilo que agrada ao Senhor? Quando a Bíblia fala, irmãos, o salmista diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Esse deleitar-se no Senhor é justamente nós agradarmos a Deus. Nós tomarmos a atitude de que a gente venha agradar ao Senhor e também ter um sentimento de gratidão em relação ao que Deus está fazendo. Aí Ele cumpre o desejo do nosso coração. Então, irmãos, que possamos ter essa sensibilidade de viver de uma tal forma que a gente venha agradar ao Senhor, fazer aquilo que agrada a Deus. Irmãos, quando eu e você tomamos essa atitude de fazer o que agrada a Deus, sabe para onde nós vamos? Nós vamos para o centro da vontade do Senhor. Aí sabe o que vai se cumprir? Aquelas palavras que Jesus diz em João, irmãos. Tudo quanto pedires em oração, tudo quanto pedires, né? Aquelas palavras que Jesus disse, olha, tudo quanto pedires em meu nome, crendo recebereis e tê-lo-eis. Sabe por quê? Vamos estar no centro da vontade do Senhor. Eu tenho certeza que esse é o momento, irmãos, que o Espírito Santo está nos levando para o centro da vontade de Deus. E estando no centro da vontade de Deus, já não é mais a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Nós vamos desejar, nós vamos almejar viver os planos e os propósitos de Deus. E aí, irmãos, o povo então começou a trabalhar. E o subtópico 3 vai dizer o seguinte, olha só, que os impulsos espirituais dados pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Quando os irmãos lêem, por exemplo, Esdras, o capítulo 6, o versículo 15, o que aconteceu? Acabou-se esta casa, ou seja, concluiu. Olha que coisa gloriosa. Irmãos, como é importante quando todos nós estamos alinhados no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com o mesmo sentimento de agradar a Deus e de fazer aquilo que o Senhor realmente tem proposto para nós. E olha só, que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda a honra e glória seja somente ao Senhor. E aí depois, então, os outros dois tópicos, ele vai falar justamente sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então, os irmãos observam, essa lição ela tem dois aspectos. Ela fala sobre o aspecto da reconstrução do templo, da retomada, e vai falar também sobre o ministério profético. Então, olha, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Então, irmãos, uma inesperada operação sobrenatural de Deus. Às vezes é isso que eu e você estamos precisando, de uma ação sobrenatural de Deus. Algo que Deus venha falar, algo que Deus venha agir e de repente, irmãos, venha mudar, sabe, tudo aquilo que está travando, aquilo que está parado, aquilo que parou, aquilo que perdeu, e de repente o Espírito Santo começa a agir, começa a trabalhar, aí aquilo que já estava parado já entra em movimento, aquilo que não tinha já passa a já ter, aquele que não tinha fé já enche o coração de fé, o desanimado já começa a ter ânimo, o desesperado já enche o coração de esperança, o que estava caído já fica em pé, o que estava enfermo já é curado, e as coisas começam a trilhar. As coisas começam a caminhar. Deus,
continua sendo Deus do sobrenatural. Deus continua levantando homens e mulheres, irmãos, para animar o seu povo, para animar a sua igreja. E a gente vê que Moisés, olha só, Moisés, um grande líder, né, de Deus, levantou para libertar o seu povo da escravidão, recebeu de Deus um preparo sobrenatural que lhe deu muita autoridade espiritual. Com sua vara fazia grandes maravilhas. Aí também a gente aprende algo, que Deus quer nos usar com aquilo que nós temos. Os irmãos observam que quando Deus chama Moisés, Moisés apresenta ao menos 3 objeções. Quem era ele? Como que ele iria convencer o povo de sair da terra do Egito? Como que eu vou dizer para o povo quem tu és, Senhor? E aí os irmãos observam que Deus, olha só, Deus não se limitou às objeções de Josué, de Moisés. Deus não chegou e disse assim, então Moisés, pensando bem, eu vou levantar uma outra pessoa. Moisés chegou ao ponto de falar assim, olha, está aqui meu irmão ele tem um domínio da fala, ele fala muito bem. Deus falou, não, eu vou até usar o seu irmão para ele ir com você, mas o cajado está na sua mão. Deus quer nos usar com aquilo que nós temos. Irmãos, os grandes milagres que Deus tem a fazer, na minha e na sua vida, Deus vai fazer com aquilo que nós temos. E aquilo que você não tem, Ele é poderoso para trazer. Ele é poderoso para criar. Deus, irmãos, receba essa palavra nessa manhã, nesse momento que você está assistindo essa aula. Deus é especialista em mudar o cativeiro, em abrir portas. Nós estamos falando de reconstrução, retomada. Exatamente, irmão Antônio, o Senhor é Deus de providência. Então, irmãos, entenda uma coisa, tá? Do Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer nova todas as coisas. Aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o grande dia. Olha que o povo de Israel, como que o povo de Israel ele sai do Egito em direção à terra prometida? É a mão do Senhor, irmãos. É o Senhor permitindo, sim, mandar as pragas ali no Egito. É o Senhor, sim, permitindo, no final, a praga, vamos considerar mais dolorida, a morte dos primogênitos. E aí, então, é Deus que permite, irmãos. Permita-me dizer uma coisa, amados. Deus está no controle da tua situação. E Ele tem a solução, irmã Sara, presbítero irmão Antônio, irmã Célia, irmão Edivaldo, pastores, professores, alunos. Deus tem a solução para o nosso problema. Confiemos no Senhor. O braço forte do Senhor está ao nosso lado. É o Senhor que está conosco. É o Senhor que está conosco. E olha o profeta Elias, irmãos. Foi revestido de autoridade sobrenatural. Revestido da graça, do poder de Deus. Olha só. Para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pela sua liderança política. E em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. E aí a gente vê justamente que o ponto principal, foi aquele momento dele diante dos profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, e a gente viu como foi sobrenatural a manifestação de Deus naquele dia. E aí, irmãos, o que eles disseram? Só o Senhor é Deus. Você vai dizer isso, irmão. Querida irmã, você vai dizer isso. Você que neste momento está passando um momento muito difícil, está assistindo essa aula. Eu tenho fé para lhe dizer, você vai dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E a gente vê as manifestações no Novo Testamento, irmãos. Como Deus usou os grandes homens do Novo Testamento.
quantas coisas gloriosas o Senhor fez, né? E o ministério profeta à luz da Bíblia, olha, nós vamos ver, olha, em relação a Ezequiel, né? Os anciões, olha, vieram a Ezequiel para que se consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhe respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam resposta. Então a gente vê assim como o ministério profético tinha o seu peso, tinha a sua importância, né? Como é importante, irmãos, um homem estar no centro da vontade de Deus e ser usado, seja para corrigir, seja para orientar as pessoas a seguir os planos e propósitos de Deus. A gente vê também, olha, 1 Samuel, né? Quando 1 Samuel capítulo 9, do 6 ao 7, quando Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que havia se perdido. Olha só, no momento ali, irmãos, foi um processo de restauração, os animais haviam se perdido. E Deus revelou onde é que estavam, através do ministério do profeta Samuel. Então, olha, nós vemos, né, na dispensação do Novo Testamento. Então, olha, ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. E esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Então aí nós vamos ver, né, que na nova aliança, na verdade aqui já trata-se já de um dom, mas uma coisa a gente percebe isso de uma forma muito bem clara, irmãos. Deus tem levantado homens e mulheres cheios do seu espírito, irmãos, para nos trazer uma palavra de edificação, de consolação e de exortação. E eu quero concluir essa lição dizendo o seguinte: nunca é tarde. Nunca é tarde. Enquanto você tem vida, enquanto você está aí, olha, em pé com saúde, não é tarde para você recomeçar. Desperta-te, levanta-te, cinge os teus lombos, como o Senhor Jesus disse, como o Senhor Deus disse, melhor dizendo, a Ezequiel, né? Olha, né? Como o Senhor também disse ao profeta Jeremias, melhor dizendo. Então, olha só, que possamos, irmãos, nos despertar, nos levantar, porque Deus nos chama para algo muito grande, muito grande. Talvez nós não tenhamos recursos, talvez estejamos como o povo de Israel nesse segundo momento aqui do segundo tempo. Sem condições, sem recursos, mas o Senhor dizendo: esforça-te, trabalhe. Eu estou no meio de vós, diz o Senhor. Esforça-te. Como diz aqui, olha, a professora Deru, né, acerca de planejarmos projetos tão ousados, né? Exatamente, Deru. Muito boa a sua colocação aqui. Para o nosso Deus, nada é impossível. Tudo é possível ao que crê, irmão. Às vezes você vai estar como Gideão, vai estar malhando trigo no lagar, mas se prepara, você vai ser surpreendido pelo Senhor dizendo: eu sou contigo, varão valoroso. Eu estou contigo. O Senhor está ao nosso lado. Então, irmãos, eu encerro, olha, dizendo, olha, essa lição foi uma lição que ela fala de reconstrução, retomada. Volte a sonhar, volte a ter planos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, tudo fará. Creia, Deus trabalha para aquele que nele espera. Coloca teu projeto, coloca teu plano nas mãos do Senhor, busca ele em oração. Se for preciso fazer ajustes, Deus vai fazer, vai te dar direção, vai te dar sabedoria para que você alcance a promessa de Deus. Exatamente, irmã Janete, professora Janete, tudo tem o seu tempo e o Senhor está na história. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história.
E quando a irmã Janete fala sobre isso, irmãos, a professora Janete falando sobre isso, eu lembro de uma coisa. Uma das provas da existência de Deus é o argumento histórico. Em toda a história da humanidade, Deus agiu. Deus agiu em toda a história da humanidade. A humanidade ela não passa por um período onde Deus não agiu. Né? Então, que possamos descansar. Né? Descansar. Deus abençoe irmã Gilvânia, França. Possamos descansar. Descansar. Deus está no controle de tudo. É tempo de reconstrução. Retome. Retome. Meu é o ouro, meu é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Tem certas coisas, irmãos, que não é o nosso intelecto, não é a nossa condição. É o Senhor que vai colocar as mãos e vai fazer acontecer. E você vai encerrar dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então esforça-te, trabalhe. Eu sou convosco, diz o Senhor. Amém? Que essa aula, olha, esse conteúdo, irmãos, ele é edificante. Ele é edificante. Tanto a parte do contexto profético, como a parte da reconstrução. É muito profundo, tem muitas minúcias aqui, e aí a gente tem que dar uma síntese para que o assunto, né, para que tenha aí uma certa fluidez. E Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu quero aqui nesse momento, né, trazer aqui o nosso abraço, o nosso carinho aos irmãos aniversariantes. Quero mandar um grande abraço, parabéns à nossa irmã Malu. Deus abençoe, irmã Malu, parabéns, muitos anos de vida, que o Senhor Jesus renove as suas forças, te dê saúde, enche o seu coração de alegria, faça nova todas as coisas. Ao nosso querido professor Felipe, parabéns, Deus abençoe você, continue crescendo em graça e conhecimento, Deus abençoe a Dani, Deus abençoe seus filhos, né? Nós podemos dizer assim. Que alegria, Felipe, ver você servindo a Deus, trabalhando, crescendo em graça. Muitos anos de vida, Felipe. Que o Senhor faça próspero o seu caminho. Também a Carol, a nossa pianista Carol, fez aniversário. Filha do nosso querido presbítero Gonzaga. Parabéns, Carol. Deus abençoe você. Que o Senhor continue dando graça, saúde e vida para você. Também a nossa violinista Thalita também fez aniversário. Thalita, Deus abençoe você, continue servindo a Deus com alegria, com graça, que, olha, o Senhor Jesus venha abençoar grandemente. Amados, eu só tenho a agradecer. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? A mensagem que vocês colocam aqui, às vezes eu não posso, né, parar para ler, mas eu leio e, olha, eu recebo com muito incentivo. Isso aqui, irmãos, não é sozinho, é eu e você, é o Senhor, é o aval do nosso pastor, é o aval do nosso superintendente, pastor Valdemar, né? Essa aula, tudo isso aqui acontece porque nós estamos caminhando juntos. E olha, eu vou dizer uma coisa, Deus tem recompensa para cada um dos senhores. Deus tem vitória, irmãos, eu recebo fé para dizer isso a vocês nessa manhã, nesse momento. Deus, irmãos, Deus reserva a bênção para você que está assistindo, viu? Olhe bem para mim. Deus tem bênção para você. Deus tem coisas para você. Não é emocionalismo, não é teologia da prosperidade. A gente não precisa disso, porque nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Mas descanse. Ele reserva coisas gloriosas, né? Tem que encerrar a aula, senão não acaba. Meus irmãos, eu também tenho um aviso rapidinho aqui, nós já vamos orar encerrando. Irmãos, é interessante, ó, nós já vamos para a lição número 6 domingo que vem. Domingo que vem, irmãos, a aula ainda vai ser online,
tá? Ainda nós vamos fazer a aula daqui da onde eu estou, ainda não vai ser do templo, tá? Mas no domingo que vem, preste bem atenção, no domingo que vem, os cultos eles voltam presenciais à noite. Nós vamos passar depois com toda a cautela aos irmãos, com todo o parâmetro, seguindo todo o protocolo dos 20%, tá? Então, durante a semana, irmãos, também hoje à noite, bem possível que o pastor José Honório também passe algumas informações. O culto de ensino na terça-feira, irmãos, não perca. Olha, nosso pastor tem trazido palavras assim, são injeção de ânimo para nós. Nós precisamos daquilo, eu e você. Então o pastor ele vai também nos dar mais informações, viu? Mas na terça-feira que vem, irmãos, no domingo que vem, a gente volta com o culto à noite, com todas as precauções. Nós não estamos voltando agora porque ainda faltam as máscaras acrílicas aos nossos obreiros ali que vão ficar na porta, que vão ficar na recepção. Isso é uma questão de lei, nós estamos seguindo, irmãos, um protocolo. Então, assim, por isso que é um pouco trabalhoso, mas vai dar certo em nome de Jesus, nós vamos voltar, tá? Então, vai orando, pedindo a direção de Deus para que tudo aconteça certinho. Mas eu tenho um recado para os irmãos. Olha, eu sei que o tempo realmente, irmão, se for parar para pensar, a impressão é que o tempo está voando, né? Está passando rápido. Mas olha, nós, de uma certa forma, estamos se aproximando já do 4º trimestre. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? A lição do 4º trimestre, a lição que nós vamos estudar no 4º trimestre, é um conteúdo maravilhoso. E assim, ele tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. A lição do 4º trimestre vai falar, o tema da lição é a fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Então, os 3 últimos meses de 2020, né, nós vamos estudar sobre o patriarca Jó, irmãos. Olha que assunto glorioso, escrito pelo pastor José Gonçalves, né, um grande escritor. E o que eu quero dizer com isso? Aos dirigentes, aos irmãos que estão acompanhando, não deixe de passar ao nosso superintendente, o pastor Valdemar, quantas lições os irmãos vão precisar. Aos irmãos que estão assistindo, né, procure o seu dirigente, os irmãos da igreja sede, os irmãos podem entrar em contato, né, com o pastor Valdemar, né, já pedindo para ele reservar a sua lição. E lembrando, irmãos, né, o 4º trimestre, nós já vamos estar na igreja sede. É claro que nós vamos estar ainda seguindo os protocolos, lembrando aos irmãos, a escola dominical, nós vamos ter ela lá presencial, mas ela continua online, mesmo lá ela vai ser online, porque nós temos ainda grupos de riscos, irmãos que não têm condições, irmãos que não vão poder por um primeiro instante estarem indo ao templo, então a escola vai continuar. A diferença é que lá no templo, irmãos, lá dá para a gente cantar, né? Lá dá para trabalhar outros professores, um fazendo a leitura do texto áureo, verdade prática, outro fazendo a leitura do texto bíblico, o outro fazendo um comentário. Então, assim, vai enriquecer muito, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então eu peço, os irmãos também, assim, olha, tenha paciência, tenha muita paciência, é uma questão de tempo, nós estamos saindo dessa pandemia e nessa hora a gente precisa ter muita cautela, porque senão a gente volta a estaca zero tudo de novo, tá bom? Então, lembrando aos irmãos, procurem o seu dirigente, reserva a tua lição, já reserva, porque nós já recebemos, inclusive depois eu vou publicar a capa do próximo trimestre. Isso é para aguçar, tá? Para você, né? Você que, né, ama a escola dominical, olha, e aí tenho certeza que, né, assim como esse assunto foi bom, o passado, o que vem também vai ser enriquecedor. Mas depois eu vou publicar lá na página
no perfil da nossa igreja, qual vai ser a próxima lição, viu? Compartilha, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então não deixa de reservar a sua lição. Outro ponto também muito importante, irmãos, nós publicamos isso no perfil da nossa igreja, mandei para alguns grupos também. Irmãos, no mês de agosto, a Sociedade Bíblica do Brasil vai realizar o 16º Fórum de Ciências Bíblicas. Irmãos, isso é um evento que ele tem um conteúdo maravilhoso. Esse ano vai falar sobre a importância da Bíblia na vida da criança. Então, assim, é um evento com palestras. Esse evento, irmãos, eu tive o privilégio de, há 2 anos atrás, se não me falha a memória, 2 anos atrás participar, de estar na Sociedade Bíblica do Brasil. E nessa semana, um dos representantes da Sociedade Bíblica do Brasil entrou em contato comigo. Eu tive também o privilégio, irmãos, esse ano, de forma online, mas eu fiz um curso na Sociedade Bíblica do Brasil e para nós é muito significativo. Eu quero louvar o Senhor, essa proximidade que nós estamos tendo, a igreja em Itupeva, pastor José Honório, pastor Valdemar, nós, de nos aproximarmos da Sociedade Bíblica do Brasil. Eles tiveram, pastor José Roberto, né, esteve conosco, no mês de abril nós tivemos uma reunião com ele, e isso é muito importante, para nós isso é muito valioso, isso vai agregar muito a nós. Então, irmãos, não deixe depois, acessa o perfil, a página da nossa igreja, o perfil da nossa igreja tem todas as informações, e os irmãos também, olha, divulgue, a inscrição é gratuita, as palestras são gratuitas e é fundamental, pode participar pais, professores, irmãos, se inscrevam e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Não posso deixar de mandar um grande abraço aos nossos missionários, olha, né, a missionária Mariana, missionário Neto, presbítero Neto, está conosco, irmãos, e sempre estão conosco nas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço a vocês, Deus abençoe também pastor José Marins, né, que sempre acompanha. Pastor, receba o nosso abraço, os irmãos ali em Cornélio Procópio, também no Piauí. Deus abençoe o nosso querido missionário Francisco, irmã Dayana. Deus abençoe vocês de um modo geral. Vamos orar agradecendo ao Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor. Então, são esses os avisos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, nós te louvamos por todas as coisas, Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Senhor, pedimos a ti aquele que está hospitalizado, aquele que está enfermo, Senhor. Venha restaurar, venha repreender a enfermidade, repreender todo o mal. Senhor, o teu servo que está acamado, Senhor, traga a saúde. Senhor Jesus, consola os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Espírito Santo de Deus, renova as forças, a fé, a esperança, Senhor. Ó Espírito Santo, eu tenho certeza que nessa manhã, nesse momento, o Senhor tocou em vidas e corações acerca de planos, acerca de projetos que o Senhor colocou na mente, que o Senhor colocou no coração. Senhor, dê graça, Senhor, para que tudo possa ser retomado. Senhor, repreenda o desemprego, repreenda a escassez, repreenda a pandemia. Senhor, visita o lar do teu servo, Senhor, renova as forças. Cumpra as tuas promessas, Senhor, que o Senhor venha realizar o sobrenatural em cada casa, em cada lar. Senhor, faça milagres com aquilo que o teu servo, a tua serva tem em mãos, assim como o Senhor fez com Moisés. Eu tenho certeza que o Senhor está conosco, Senhor. Como o Senhor disse a Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Guarde, abençoe o nosso pastor presidente, pastor José Honório, irmã Nilza, abençoe a Tânia, abençoe os nossos dirigentes, abençoa, Senhor Jesus, os pastores de congregação, os professores da escola dominical, os nossos irmãos em todo o campo de Itupeva, a construção ali da Vila Aparecida, abençoa, Senhor, os departamentos, nossas irmãs do círculo de oração, juventude, crianças, adolescentes, os nossos idosos, abençoa o teu povo.
nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal. Te louvo pela vida da minha esposa, Senhor, que muito tem me ajudado. Senhor, eu te peço no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha um momento de paz e de vitória na presença do Senhor Jesus. Logo mais às 19 horas, um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Até mais, permitindo Deus.